Espera aí. Tá ao vivo aí? Eu vou ver se eu Tá. consigo o link aqui para me passar no grupo. Deixa só eu confirmar aqui. Tá, desliga o seu microfone. Aí. Aconteceu o mesmo problema com o Thiago aí. Ele entrou caiu a conexão dele, aí voltou os dois. Certo. Pessoal, nós estamos aqui agora com 37 pessoas assistindo. Eu creio que esse número deva aumentar aí com o decorrer do tempo, né, da transmissão. Vocês já me conhecem, eu sou o Hel Alves, aqui do canal Evangelho Underground, né, e nós estamos aí com esse hangout. Foi meio assim que de última hora, né, para a gente poder estar comentando a respeito das declarações do Paulo Júnior, né, a respeito dos desigrejados, que é esse neologismo aí que o pessoal inventou, né, para taxar aqueles que não estão inseridos no sistema religioso, aqueles que saíram das denominações, né? Nós estamos aqui com o André Carpano. Eu creio que a maioria dos que estão assistindo aí já conhecem, né, o André Carpano. Aí o canal dele tá bem grande aí no YouTube também. Ele tá gravando direto aí vídeo denúncias, notícias e tal. Né? Nós estamos aqui com o Andri Moura, né, que é o administrador do Underground aí nos bastidores, né? O Andri também tem um canal dele. Daqui um pouco eu vou dar a oportunidade para cada um se apresentar, falar do seu canal rapidão para a gente partir para o foco mesmo. Nós estamos aqui com o Tiago também, né? O Tiago Alves, do canal De Tal Maneira, né? Tá fazendo essa parceria com a gente aí no YouTube, né? Eu vou passar aqui para o André, rapidão. André, você vai falar para a gente aí ah, o que você, qual a sua concepção, qual o baque que essas declarações do Paulo Júnior tiveram para você? Porque até então, aliás, até então não, nós continuamos acreditando que o Paulo Júnior é um homem de Deus, é uma pessoa que tem um chamado muito importante, é uma pessoa que luta contra as heresias, tal como nós também lutamos, né? E da mesma forma que nós consideramos alguns pastores, alguns líderes denominacionais, tipo Paulo Júnior, o Ed René, o Ricardo Gondim e outros, nós também esperávamos aí um respeito recíproco, né? Enfim, essas declarações dele não foram bem vistas, né? E eu queria saber de você aí, André, o que você achou? Foi uma surpresa para você? Você esperava isso dele? Qual a sua opinião rápida a respeito disso? Depois eu volto em você de novo. É só um resumo rápido do que você achou disso tudo, depois eu vou passando para cada um. Pode falar. Bom, primeiramente, boa noite, salve, salve aí, rapaziada do canal Evangelho Underground. Para mim é uma honra poder fazer parte dessa live com você, brother. Harry Alves, que é um cara que eu tenho muita admiração, mas enfim, vamos lá. Sem mais delongas. O que eu achei sobre essa questão do que o Paulo Júnior falou nesse vídeo foi um choque grande pelo fato do que não esperava que ele ia ter tamanha atitude de fazer, como diz um amigo meu, não é nem uma exegese, uma exegegue, vamos se dizer assim, de um termo, vamos se dizer, o que é igreja e desigrejado. Eu acho que ele deveria ter revisto muito o conceito dele e não ter chegado da forma que ele chegou. Para mim, isso foi um baque tremendo. Eu acho que depois do que vai, a onda que está vindo agora,
ele vai rever um pouco mais os conceitos dele e, quem sabe, ele possa pôr a mão na consciência pelo que ele falou. Enfim, ele também está fazendo algumas alianças novas e eu acho que isso influenciou a vida dele. E por isso que ele fez esse tipo de comentário. Mas vamos ver se o fato da gente protestar contra isso, né, e explicarmos um pouco mais das escrituras, se ele realmente vai se arrepender do que falou e vai, pelo menos, rever os conceitos dele. E é isso aí. É porque, na verdade, a nossa luta não é uma luta pessoal contra líderes e pessoas que professam a mesma fé. É uma luta apologética, né? Algo para trazer à luz a verdade das Escrituras, né? E realmente, a gente pode notar aí, como eu disse, né? O Paulo Júnior, depois dessas novas alianças aí, né? Com algumas declarações que, às vezes, não condizem com aquilo que ele vinha trazendo. Pode ser que eu esteja enganado, né? Mas outras pessoas também perceberam isso aí, né? Eu vou falar aqui rapidão com o Tiago Alves, do canal De Tal Maneira. Se você não é inscrito no canal do Tiago, ao fim dessa transmissão eu vou deixar o link do canal dele para você se inscrever. É parceiro nosso, tá bom? Aqui no YouTube, é parceiro nosso aqui do Evangelho Underground e de outros canais também, ok? Sempre um conteúdo inteligente, um cara bastante equilibrado. Ô, Tiago, é o seguinte, eu sei que você também... eu não vou usar o termo tinha, porque tinha é no passado, né? Nós ainda temos no presente uma admiração muito grande pelo pastor Paulo Júnior, né? Mas a questão eu queria saber de você como você viu isso aí, essas declarações, como você ficou surpreso, o que você entendeu disso aí, em poucas palavras. Está com você, Tiago? Beleza. Graça e paz aí, galera. Boa noite para todo mundo. Como o André falou, para mim também é um prazer estar fazendo parte aí do bate-papo. Agradeço o espaço cedido pelo Underground, né? Pelo Helry, e para a galera que faz a parceria aí dos conteúdos do Evangelho Underground, enfim. Eu, sinceramente, eu fiquei bastante atônito, cara, quando eu vi o vídeo do PJ lá, do Paulo Júnior, porque eu acho ele um cara bastante coeso nos seus discursos, né? Via de regra, são pregações expositivas e de evangelho puro e simples, pelo menos na maciça maioria das coisas que vi dele até hoje, com exceção de um escorregão aqui e outro ali, que qualquer um de nós está sujeito, mas eu fiquei bastante surpreso quando ele usou o neologismo desigrejado, né? E é um erro crasso aí para quem realmente conhece a palavra igreja, né? E eu achei bastante rasa a explicação que ele dá no vídeo, achei bastante esquisito. Então, em suma, eu fiquei bastante, não sei se a palavra é decepcionado, porque seria uma palavra muito forte e a gente não conhece a pessoa, né? A gente conhece só aquilo que é exposto na internet, mas eu fiquei bastante surpreso com o posicionamento dele. Achei que ele escorregou em coisas básicas, achei, como eu falei, que ele foi bastante raso na sua explicação. Ele usou coisas como estatísticas, usou cartilhas, né, prontas de denominações. Eu achei bastante infeliz a colocação dele. Pelo que vi lá, foi um trecho, né, de uma ministração. Até se alguém tiver aí a ministração por completo para a gente assistir, para ter uma ideia melhor. Mas eu acho que o fragmento ali que foi exposto no canal dele foi bastante infeliz e fiquei surpreso. É isso. Certo. Aliás, eu gostaria de ressaltar também que até alguns seguidores dele mesmo ficaram surpresos, né? Você pode ver aí nos comentários do vídeo que foi lançado no canal Evangelho Underground hoje à tarde, de pessoas dizendo assim, pô, não esperava isso do Paulo Júnior, não dessa maneira, com esse tipo de declaração, com esse tipo de comparação, de neologismo, de analogia, enfim. Né? Muitas pessoas que seguem ele ficaram surpresas com isso aí também. Agora, claro que pode ser
que ele tenha se expressado mal, não de uma forma proposital, pode ser que ele falou aquilo ali querendo dizer outra coisa, né? Não sei, pode ser que ele venha posteriormente aí a dar uma pincelada no que ele disse e esclarecer melhor. Eu vou falar com o Andri, né, o Andri Moura, que é aí o nosso administrador, né, aqui do Underground, e o Andri, como você encarou, como você recebeu aí, cara, essas novas declarações do Paulo Júnior a respeito dos, entre aspas, aí, desigrejados, foi uma surpresa para você? Diz aí. Rapaz, Helry, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade de participar aqui nessa live aqui. Também, como o Carpano disse aí, é um privilégio. Em relação ao Paulo Júnior, né, assim, não foi uma surpresa para mim, né, até porque em outra oportunidade, outro vídeo que ele fez ali no canal dele, lançou no canal dele, ele abordou esse assunto aí. Eu só não tenho aqui o link, né? Não deu tempo para me procurar esse outro vídeo que ele lançou sobre esse assunto, né? Dos desigrejados. E antes também, antes no off, em off, a gente comentou, né? Sobre, não sei, você citou aí o Ed Renekiewicz, né? O Ed Renekiewicz, que é um desses nomes aí, dessas figuras públicas que aparecem, né? Entre esses nomes que eram pessoas, assim, entre aspas, que criticavam o sistema, né, mas que depois acabou que continuou, né, com esse sistema, né, denominacional nas suas igrejas. E o Ed Renekiewicz é um ponto aí que a gente pode colocar aí, que ele sempre criticou, né, ele sempre, até 2014, né, ou um pouco antes de 2014, ele seguia muito o Caio Fábio, o Ariovaldo Ramos, mas como ele passou aí, com o passar do tempo, né, ele foi amadurecendo essa ideia de comunidade, até a esposa dele, né, é uma pessoa que trabalha com obras sociais, né, é formada nisso, então o trabalho dele ali do Kivitz aí, deixou ele meio que preso ali ao sistema denominacional. E assim, eu vejo que não é diferente também com o Paulo Júnior, né, ele entrou na parceria aí com o Hernandes Dias Lopes, né, que agora está lá com a presbiteriana Pinheiros, né, lá em São Paulo. Então ele, assim, meio que não entrou nessa linha, assim, de defender a não institucionalização da igreja, né, mas eles acabou que abraçou de vez. Então, para mim, não foi realmente uma surpresa, não. Ele já teve outras declarações, e os outros casos aí que eu citei também, eles também seguiam parecia seguir essa tendência aí, mas acabaram ficando mesmo com o sistema que a gente conhece, né, tradicional, que é o sistema denominacional, que cobra dízimo, que tem imposto para pagar, tem o CNPJ, como até ele fala no vídeo aí, né. E é isso, por enquanto, é isso aí. Tem outras pautas aqui que a gente pode abordar, né, durante o Hangout aí, mas é isso aí, pode seguir a live aí. Certo. É o seguinte, eu queria conversar com o pessoal que está assistindo aí ao vivo, né? E com você que vai assistir esse vídeo depois que esse vídeo for finalizado, depois que ele ficar público aqui no canal Evangelho Underground, né? Às vezes nós abordamos aí esse tema dos não denominacionados, ou seja, pessoas que tentam ser cristãs, pessoas que lutam, pessoas que professam fé em Cristo, enfim, e optaram em sair da denominação ou em não se filiarem a uma denominação. Então, nós chamamos de não denominacionados. Nós que trabalhamos com esse pessoal, a gente vê de perto essa realidade, né? Às vezes a pessoa desliga da denominação e ela se sente frustrada, ela se sente triste, ela não tem mais esperança de ser feliz em uma outra denominação, enfim. Muitas das vezes, essas pessoas partem para o outro extremo da coisa, porque se elas viram coisas extremas dentro das denominações, e eu não quero generalizar as denominações,
porque ainda existem trabalhos sérios dentro de algumas, né? Só que essas pessoas, elas se frustram de tal forma que quando elas saem, elas tendem a partir para o outro extremo da coisa. Aí muitas voltam a beber demais, se embriagar, a levar uma vida fora, né, do regimento da palavra. Então, nós estamos conversando com essas pessoas, nós estamos acompanhando essas pessoas, né, para encorajar essas pessoas de que elas não estão fora do corpo de Cristo, que elas podem continuar com o temor que elas tinham. Não é o fato delas terem presenciado aí acontecimentos ruins dentro da denominação, que todos os cristãos são ruins, que elas devem deixar a fé cristã de lado. Então, a gente trabalha dessa forma, né, para que a pessoa, quando sai, ou quando vier a sair da denominação, não ir para o outro extremo, não ir para a perdição, não ir para as drogas, enfim, né? Aí vem uma pessoa e diz assim, olha, quem sai da denominação é um desigrejado, ou seja, está fora da igreja, ou seja, está fora do corpo de Cristo. Aí a pessoa vai pensar assim, pô, eu já estou fora do corpo de Cristo, mesmo segundo fulano, então eu vou aproveitar o melhor desse mundo, vou aproveitar os prazeres que a carne pode me dar, porque já estou fora da igreja mesmo e tal. Então, é justamente contra isso aí que a gente tenta lutar. Olha, você não está fora da igreja, você não está fora do corpo de Cristo, você está fora da denominação. Continue na fé, continue professando a fé que você tem em Cristo, continue com o temor que você já tinha, aliás, tente ter mais temor ainda, né? Porque senão a pessoa vai partir para o outro extremo da coisa. E eu já presenciei muitas vezes a pessoa, por exemplo, igual, eu vou usar o exemplo do Paulo Júnior, porque nós estamos falando dele, que é um cara que tem uma credibilidade muito boa, né? Então a pessoa sai da denominação e vê o Paulo Júnior falando assim, olha, você que saiu da denominação, da igreja institucionalizada, você é um desigrejado, você está fora do corpo de Cristo. Essa pessoa, como eu disse, ela vai partir para o extremo, ela vai falar, pô, já estou fora do corpo de Cristo mesmo, vou aproveitar os prazeres que a carne pode dar, né? Isso assim, em se tratando de pessoas com pouca estrutura, que na verdade são a maioria, né? Ô, André, eu queria perguntar para você o seguinte, eu já falei demais aqui, quando eu começo a falar eu não paro, aí vocês podem dar o toque aqui no chat, aqui, porque senão... É o seu André, na sua opinião, qual o impacto dessas palavras do Paulo Júnior em uma pessoa que acabou de sair da denominação agora e está descrente com o sistema religioso? Qual a sua opinião? Como você acha que essa pessoa que tem pouca estrutura e saiu recente do sistema religioso, vai encarar uma declaração do Paulo Júnior, dizendo que essa pessoa é uma desigrejada, ou seja, está fora da igreja, ou seja, está fora do corpo de Cristo? Como você acha que uma pessoa que acabou de sair do sistema e ainda não tem tanta estrutura assim, vai encarar esse tipo de declaração? Fala aí, André. Olha, Herbert, você fez uma excelente pergunta. Você já me conhece, já fizemos alguns hangouts, já fizemos uma outra live no canal do nosso brother, o Eudimar, lá do Vírus no Sistema. Nós abordamos um tema muito semelhante a esse. Eu me recordo que a gente falou, assim, uma coisa bem parecida com essa, assim. E a primeira declaração que eu fiz foi o quê? Uma coisa que, para mim... uma coisa que magoa muito é o termo desigrejado. Uma pessoa ser comparada a um desigrejado, eu acho essa palavra muito ofensiva. Todas as pessoas que seguem o meu canal sabem que o meu costume é sempre falar alguma palavra assim, de uma outra forma, né? Como diz o Paulinho, nosso brother Paulinho, né? A palavra abiliana. Eu prefiro chamar o termo destemplado. Vocês chamam de não denominacional, né? Eu prefiro chamar carinhosamente de destemplado. Aí vem o seguinte, o cara que é tido como uma espécie de um herói, porque muitas pessoas assistiram Paulo Júnior e se identificaram com ele, por quê? Ele é um cara que fala mal de pessoas que são que fazem um estelionato da fé, pessoas que fazem comércio com a palavra do Senhor, conta estrelas do meio gospel, que se acham alguma coisa. Enfim, ele foi um cara assim, tido como, vamos dizer, um ícone. E o cara agora chegou e tacou um balde d'água fria nas pessoas,
chega a se meio que ser um pouco decepcionante para quem é um novo convertido ou uma pessoa que já está meio desanimado com a igreja. Agora, entrando no quesito que você perguntou. Particularmente, eu acho que isso pode ter um abalo muito forte naquelas pessoas que olhavam para ele e tinham uma grande admiração e viam que ele tinha um certo respeito com pessoas que são destempladas, que lutam para andar no caminho do Senhor. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer em relação a isso, né? Estamos aqui para falar um pouco do amor de Cristo também, né? E é isso aí. Ok. Pessoal, nós estamos aqui agora com o nosso irmão Paulo, que também é parceiro do Evangelho Underground, é parceiro do André Carpano. Enfim, nós estamos aí com vários parceiros aqui online, né? Chegaram mais 2 aí. Agora eu estou falando do nosso irmão Paulo, inclusive. Além do canal, tem um site muito bom também, que é o site Conselheiro Cristão, né? Que eu vou deixar o link na descrição também para você visitar. Paulo, seja bem-vindo aí, meu irmão. E é o seguinte, eu quero perguntar para você, que acabou de chegar aí, uma pergunta que eu já fiz. Aliás, eu acho que eu nem estou olhando para a câmera, eu estou conversando, olhando para o nada aqui. Eu sou meio leigo nesse, né? Eu tenho que estar olhando para a câmera, tá? Para a câmera. Paulo, é o seguinte, como você viu aí essas declarações do Paulo Júnior com relação a pessoas que estão fora da denominação? Isso aí para você causou surpresa? Você já esperava isso aí dele? Você acha que ele foi infeliz nas palavras, ele não queria dizer aquilo? O que você entendeu disso, que ele lançou aí recente, essas declarações a respeito dos desigrejados, segundo ele? Qual a sua opinião a respeito disso? Então, né, primeiramente, a paz de Cristo para todo mundo aí, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Queridos, ele foi totalmente equivocado, certo? É o que nós podemos esperar de alguém que congrega uma denominação. Ou congregar na denominação não tem problema nenhum, porém, já é um equívoco, já começa por aí. Agora, o que me admira é o Paulo Júnior, com o conhecimento que ele tem, ele falar umas bobagens daquela. Por exemplo, ele falar que é desigrejado, ou ele dizer que uma pessoa não pode exercer a fé cristã se não fizer parte de uma igreja institucionalizada, que é um absurdo, certo? Então, no meu ver, ele foi equivocado. Acredito que ele tenha conhecimento de causa, mas ele foi totalmente equivocado, ele foi infeliz nos seus argumentos, entendeu? É o que eu vejo. Eu, assim, não imaginaria que ele ia tocar nesse assunto, mas é o que nós podemos esperar de quem são líderes nas denominações. Achei que foi até um tanto pretensioso, né? Mas é isso. Certo. Nós estamos aqui também com o nosso irmão Victor, né? O Victor é do Victor, não sei se você está ouvindo aqui sua foto aqui para mim. Enfim, está online. Victor do Manual do Céu, né? Está ouvindo aí? Aqui de Goiânia também. É o Manual do Céu, estou ouvindo. Isso, inclusive eu e o Victor ainda vamos fazer um vídeo juntos aí. Nós somos vizinhos aqui e ainda não tivemos essa oportunidade, mas vai chegar. Ô, Victor, é o seguinte, olhando para a câmera aqui, é o seguinte, na sua opinião, qual o impacto dessas palavras do Paulo Júnior na vida de uma pessoa sem estrutura e que desanimou com o sistema religioso e está fora da denominação? Como que essa pessoa que tem pouca estrutura vai interpretar o que ele disse? Ou seja, ele chama essa pessoa que está fora da instituição religiosa de desigrejada, ou seja, fora da igreja. Na sua opinião, qual o impacto dessas declarações na vida de uma pessoa assim, com pouca estrutura e que saiu recente do sistema?
Eu não sei se o Victor está ouvindo. Está ouvindo, Victor? Olha, eu não entendi muito bem a pergunta aí, porque tem um microfone que tá aberto aí. Poderia desligar aí, fazer um favor? Eu acho que é o do... Não sei se é o do Conselheiro Cristão. Como é que Isso, faço para ligar aqui? isso, Paulo. Desliga o seu microfone, por favor. Porque eu tô no celular aqui, cara. Como é que faço para desligar? Não tô vendo a parte que desligar. Achou aí a figura do microfone? Eu vou ver se eu consigo desligar aqui para você. É só clicar no desenho do... É porque eu tô no celular. Antes eu tava no computador, agora eu tô no celular. Não sei se eu consigo chegar. Não tô conseguindo ver aqui. Certo. André, você está ouvindo aí normal? Pô, tô ouvindo normalmente. Certo. Até o Victor arrumar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente não deixar a bola cair. É o seguinte, o canal do Paulo Júnior tem um alcance muito bom, né? Um canal que está, bom, eu não me lembro, mas deve estar com quase 500 mil de pessoas, né? Você acha que essas declarações dele aí só vão aumentar mais ainda aquele estereótipo ruim que as pessoas têm com relação aos cristãos não denominacionados? Porque nós vemos aí, né, a maioria das pessoas que estão inseridas nas denominações enxergam os cristãos não denominacionados como desviados, né, pessoas que estão desviadas da fé, pessoas que estão, enfim. Você acha que essas declarações dele vão servir para fortalecer mais ainda esse estereótipo? Qual a sua opinião? Bom, ele mesmo, no próprio vídeo dele, ele citou, né, que muitos destes desigrejados, entre aspas, né, estavam seguindo o ministério dele, que é o ministério do canal Defesa do Evangelho, né, que está com mais de 770 mil inscritos, quase 1 milhão, né? Até o final do ano, provavelmente, ele vai chegar aí a 1 milhão de inscritos, né, que vai ser uma marca muito expressiva aí com canais cristãos, né? Que são poucos que chegam a esse número de 1 milhão de inscritos. E ele é um dos canais que mais cresceram, né, no meio cristão. No último ano, que a gente, se for contar aqui, 12 meses atrás, o canal dele cresceu praticamente aí 100%. Ele tinha aí coisa de 300 mil inscritos há um ano atrás, e hoje, né, 12 meses depois, ele já está com 774 mil inscritos. Então é um canal que cresce muito, tem o alcance maior, realmente, né? A gente não pode negar que é um público reformado, né, que é um público que mais crítico, é um público que mais estuda as escrituras, é um público que mais tem capacidade de discernir, né, os ensinamentos de falsos profetas. E, como eu disse no começo, ele citou que muitos dos que ouvem ele ali naquele seminário que ele deu no vídeo dele, que ele colocou só uma parte do vídeo, ele disse, muitos desses são desigrejados, né, estão me ouvindo aqui, mas isso não é bíblico, ele colocando, né, isso não é bíblico, você não está na visão, né, ou seja, você, automaticamente ele está dizendo ali que você não está na visão tradicional, que é a manifestação da fé que você tem com, né, a igreja. Você faz parte da igreja só se você estiver ligado ali a esse sistema, a alguma denominação. Agora, você disse aí, a pergunta foi se isso vai influenciar os seguidores, então, né? Você quer dizer, vai influenciar o número de seguidores que ele tem ou não, essa afirmação? É isso que você perguntou, não é? Isso, se as declarações dele vão servir para fortalecer esse estereótipo de que aquilo que está fora da denominação é um desviado. Bom, eu acredito que não vai reforçar, ele vai, assim, gerar um conflito, né, entre aqueles que ele mesmo citou que ouve ele, né, que segue ele ali no canal dele. Então, eu acredito que não, né, não vai ter
essa repercussão positiva para ele, né? Mas talvez negativa. Eu penso que vai ser negativa a repercussão. Certo, deixa eu falar aqui com o Thiago, enquanto o Paulo resolve lá o problema do microfone, o Vitor, eu falo com ele daqui um pouco. Vou falar com o Thiago Alves, canal de Tal Maneira, repito, se inscreva Já no resolvi canal aqui. do Thiago. Vou deixar o link do canal dele, tá bom, na descrição desse vídeo. Aliás, o link do canal de cada um na descrição desse vídeo, certo? Thiago, eu sei que você, bom, não sei a sua idade, mas você é um cara jovem aí e tal. E hoje nós podemos ver que o jovem, ele tem uma, como que eu posso dizer, uma facilidade muito grande, né, nessas questões tecnológicas, a informação na palma da mão, o mundo todo na palma da mão, né? Hoje o cara pode baixar um dicionário de grego online em poucos segundos, o cara pode acessar os manuscritos, enfim, o cara tem todo tipo de informação que ele pode querer, ele tem na palma da mão. Você acha que esse mar de informações contribuiu para que muitos jovens saíssem das denominações? Ou você acha que isso aí, como muitas pessoas dizem, é uma preguiça, é porque a pessoa não quer ser submissa a um líder, é porque a pessoa não quer ser submissa a um sistema, a pessoa não quer ser ovelha? Você acha que é porque a pessoa não quer ser submissa, ou é porque depois desse mar de informações a pessoa passou a ter mais acesso às verdades? Qual a sua opinião a respeito disso? Principalmente com relação aos mais jovens. Certo. Bom, primeiro, obrigado pelo jovem, né? Esse mês aí, se Deus quiser, mês de maio, vou fazer 30 anos, estou com 29. Mas, enfim, eu acredito, Helder, que tem dois extremos nessa situação, tá? Primeiro que, sim, o jovem ele tem muita influência da mídia social hoje em dia, tem muita influência das informações que ele recebe na palma da mão, literalmente, né, através dos seus smartphones aí, mas também tem a influência, eu acredito, de uma ondinha, uma modinha, não é? De querer se revoltar e de querer ser o dono da verdade, o dono da razão. Só entrando no que estava sendo discutido sobre o neologismo do desigrejado, o que acontece? A confusão entre o que é congregar em um templo e o que é ser desigrejado é muito grande, e isso acaba influenciando negativamente. Por quê? Ser desigrejado é não fazer parte da igreja, isso é óbvio, eu acredito que todos aqui estamos consenso nisso. Mas é passado, não só para o jovem, mas para todo aquele que consome, né, a internet, que o desigrejado é, como foi falado aí, um desviado da fé. E o que acontece? O jovem, por mais que ele tenha acesso à informação, ele ainda não tem experiência. Eu acho que alguém tem o microfone ligado aí. Mas, enfim, ele não tem a experiência, né? Então, por vezes, por mais que ele tenha as informações, ele acaba deslizando porque as informações são tendenciosas. Eu posso muito bem abrir aqui um post e, de repente, colocar uma informação que não procede e dar a sorte desse post ter muitos compartilhamentos, ou mesmo eu fazer um investimento para que esse post seja compartilhado com uma palavra mentirosa, com uma explicação tendenciosa, né? Eu acredito que, infelizmente, o sistema religioso se vale disso também, em muitos momentos, apesar do sistema religioso gostar tanto de atacar a mídia social, acredito que é uma arma muito poderosa na mão daquele que quer influenciar positiva ou negativamente a sociedade. A visão do jovem, então, para resumir, eu acredito que falta essa experiência, como eu disse, e também o jovem, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele acaba pendendo para o lado que vai mais gente, né? Vai a sua galerinha. Então, hoje, por exemplo, você vê muito calvinista que não sabe explicar o que é o calvinismo. A gente vê muita gente batendo no peito e dizendo que não crê, que crê em predestinação, mas não sabe o conceito disso. Tudo por causa da onda, por causa da onda reformada, ou porque ouviu, ou porque viu um post, ou porque alguém falou, ou porque assistiu um vídeo. Então, quer dizer, conhecimento sem causa, literalmente, né? Eu acho que o Paulo Júnior, voltando um pouquinho, só para não ficar muito prolixo, mas eu acho que o Paulo Júnior, ele falhou, mas ele não falhou sozinho, porque eu não acredito que seja ele que faça a edição do canal.
né? Não sei se é ele que faz, mas eu acredito que não seja. Eu acredito, assim, que pode até ser, quem sabe que tenha sido uma edição para testar, para saber como seria a repercussão disso. De repente ele esteja mudando a visão dele, mas talvez para entender o que o público dele acha, né? Porque ele vira público e falar que você ficar em casa e assistir vídeos não é condizente com a Bíblia, mas então por que ele faz vídeo para a internet, né? Fica um pouco fora de nexo. Então eu acredito que ele se perdeu um pouco nas palavras ou testou o seu público para entender o que o público critica ou não. Mas o jovem, sim, pode ser levado pelas informações, mas informação sem vivência, meu amigo, o cara só se enrola. É isso. Ok, muito bem falado. É bom lembrar também, eu vou falar aqui com o André e em seguida com o Vitor. É bom lembrar que, da mesma forma que existem extremos dentro das denominações, dentro do sistema religioso, existem extremos fora do sistema religioso e fora das denominações também. Pessoas que dizem que todos os líderes religiosos são corruptos, todo mundo que está inserido em uma denominação é gado, é alienado. Então, existem essas maçãs podres em todos os meios, seja nas denominações, fora das denominações, seja no serviço, na política, enfim, na escola, em todos os âmbitos, infelizmente, existem aí essas maçãs podres, né? Então, em nome desses não denominacionados, ou seja, pessoas que resolveram servir e seguir a Cristo sem se filiarem a uma denominação, né, eu peço perdão aí para vocês que são denominacionados, que estão aí no sistema religioso, perdão por essas pessoas que estão fora do sistema e cometem aí esses extremos, né? Esses extremos de pessoas fora do sistema, generalizar, dizer que todo mundo é gado, todo mundo que está nas denominações é gado, isso aí não condiz com o pensamento da maioria dos não denominacionados, tá bom? Falar aqui com o André. André é o seguinte, deixa eu olhar para arrumar aqui. André, é o seguinte, você acha que esse tipo de declaração que o Paulo Júnior proferiu aí no seu vídeo mais recente, isso aí acirra mais essa, entre aspas, guerra? Eu estou colocando aspas porque é uma guerra ideológica, uma guerra argumentativa, né? Mas você acha que essas declarações do Paulo Júnior servem para acirrar mais essa guerra que já existe entre os denominacionados e os destemplados, como diz você? Qual a sua opinião? Olha, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito que sim. Eu me recordo que mais ou menos em 2002, 2003, o Silas Malafaia começou a fazer umas declarações de uma coisa que, assim, deu um burburinho tão grande, mas só dando um exemplo aqui. Eu me recordo, 2002, 2003, por aí, ele falou sobre a questão das igrejas em células, que é muito semelhante ao movimento destemplado. E isso daí deu o que falar na época, porque ele usava o texto que falava que nós somos corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, e comparando entre a questão do quesito corpo e o que é uma célula. E ele começou a explicar que o corpo é uma coisa, célula é outra. Um corpo é o quê? Um conjunto de membros. E uma célula, aliás, várias células juntas acabam gerando um tecido. Ou seja, ao invés de estar agregando, crescendo, ele estava falando que estava diminuindo. Ao invés de fazer a matemática da soma, estava fazendo da subtração. Ao invés de aumentar, fazer com que crescesse, estava fazendo com que diminuísse. Essa era a visão do Malafaia. E isso, na época, acabou dando muito rage, dando muito problema para ele e acabou culminando no quê? Uma espécie de uma guerra nesse período.
Agora, o fato do pastor Paulo Júnior ter falado isso, eu acho que é um pouco de extremismo da parte dele. Ele é muito conhecido pelo fato de ele ser um puritano que é extremista. Isso daí ele já arrumou problema com muitas pessoas. Eu gosto muito das pregações dele. Concordo com boa parte do que ele ensina e não com tudo. Só que isso daí é capaz de ele criar uma avalanche pior. Eu me recordo que um tempo atrás, vou citar o nome de um camarada aqui, eu não gostava muito dele. Algumas coisas dele eu gostava, depois eu não comecei a discordar de muita coisa dele, e hoje eu vejo que certas coisas ele revê os seus conceitos. Que é quem? O Rubens Sodré. Ele é conhecido e é tido por alguns como o pai do movimento desigrejado, embora que ele não seja. Mas por conta do quê? De algumas declarações polêmicas e também por causa de revolta com a igreja A e B, enfim. O problema de tudo é o quê? Esse jeito que o Paulo Júnior chegou e o modo que ele agiu nessa ministração, dá-se a entender que ele falou para um grupo seleto. Às vezes, quando as pessoas falam desigrejado, acreditam que desigrejado é aquela pessoa que não quer ir para a igreja, aquela pessoa que odeia o cristianismo. E é bom salientar nisso daí que existem, vamos dizer, grupos seletos. Existem algumas pessoas que se dizem desigrejadas, que realmente odeiam pastor, odeiam quem é evangélico, odeiam qualquer tipo de religioso. E eles querem um cisco para fazer, assim, de um pingo d'água um oceano. Eles querem um motivo para causar uma terceira guerra mundial, vamos dizer assim. Eles querem isso. E existem aqueles que já são mais maduros, que saíram da igreja, que é aquilo que eu falo, os destemplados, que são pessoas que já têm pé no chão, conhecem mais as escrituras, que vão atrás do que são os típicos bereanos, confirma se tudo está escrito. E agora, com essa declaração polêmica, isso daí vai dar muito pano para manga. Com certeza, isso vai virar um estopim para, vamos dizer, não vou dizer um apocalipse, aí eu vou estar exagerando também um pouco. Mas pode virar um estopim para o quê? Muitas pessoas acabarem comparando ele ao Silas Malafaia, comparar ele com outros pastores que ele já criticou no passado e acabou se cedendo ao termo o quê? Congregacional, está numa instituição. Mais para frente, pode ser, não estou afirmando, pode ser que ele venha até querer mudar alguns conceitos dele, começar a querer pedir dinheiro, começar a querer falar que tem que fazer show, fazer isso, aquilo, outro. E se do jeito que o Malafaia começou assim, pode até um dia, se ele não se cuidar, até se envolver com o G12. Deus queira que não. Mas enfim, é isso, né? Essa é a minha opinião. Ok. Eu vou falar aqui com o Vitor. Vamos ver se dessa vez a gente consegue, sem problemas, sem interferências. Pedir desculpa aí para o agora eu acho que vai. Assistindo ao vivo, porque aqui alguns contratempos ocorrem, é normal esse tipo de transmissão ter contratempos e tal. Mas, enfim, Vitor, o irmão Vitor, do canal Manual do Céu, ele é jovem também, é daqui de Goiânia, nós somos vizinhos e tal. E ele faz parte de uma denominação religiosa, certo? E eu queria perguntar para o Vitor o seguinte. Vitor, as declarações do Paulo Júnior condiz com o seu modo de pensar, sendo você uma pessoa ligada a uma instituição religiosa, ou o que ele diz não representa a sua forma de ver a coisa? Como você responde isso aí para nós? E aí, galera, beleza? Bem, sendo objetivo na resposta, de maneira nenhuma esse tipo de declaração representa a minha fé e de muitas outras pessoas que congregam dentro de um templo ou em algum tipo de sistema religioso. Eu não posso concordar primeiramente, com esse tipo de declaração, e segundo, é algo tão, assim, eu acho ofensivo, né, aos meus irmãos que não congregam, por exemplo, em um templo, mas
tem a sua vida espiritual com Deus, tem a sua comunhão com Deus, entende a mensagem do Evangelho, entendeu as boas novas, ou seja, alguém ligou o micro aí, tá dando para ouvir bem aí, né? Tá sim, tá sim. Ah, não, beleza. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu conheço muitos irmãos que não congregam em um sistema religioso ou um sistema denominacional, tendo a mesma fé que eu tenho congregando, eu entendo que o fato do lugar que congrega não é um problema. Ou seja, o fato de uma pessoa ter ou não ter o hábito de ir a um templo não é problema nenhum. Porque se eu tenho uma vida com Deus, o Harry tem a vida dele com Deus, cada um aqui do grupo tem a vida dele com Deus. Se isso não atrapalha o seu relacionamento com Deus, os princípios do Evangelho na sua vida, cara, qual que é o problema? Eu fico assim, muito triste, sabe? Porque muitas vezes é a falta de bom senso, sabe? Eu aprendi no canal do Harry esse consenso, o ato de não generalizar. Eu acho que em todos os vídeos o Harry fala, não generalizando. Eu vou falar aqui, mas não vou generalizar. Ou seja, é muito bom deixar isso claro, porque quando a gente fala de um público, nós não estamos colocando ele todo em um saco, em um pacote. Nós estamos falando, olha, tem pessoas nesse meio que é desse jeito. A questão de que, olha, congrego no meio denominacional. Não é por isso que eu faço parte de um sistema religioso que me faz ser dominado pelos líderes dele. Entende? Então, da mesma forma, tem pessoas fora desse sistema religioso denominacional que está cheio de religiosidade fora dele. Ou seja, pessoas que se dizem, né, não denominacionadas, mas estão cheias de religiosidade. Da mesma forma, pessoas que estão dentro. Eu dou graças a Deus porque o conhecimento está crescendo tanto que hoje pela internet, pelos áudios, pelos vídeos, o conteúdo está tão facilitado que as pessoas estão abrindo os olhos de uma forma mais fácil. Eu fico feliz demais. E de maneira nenhuma eu concordo com o tipo de declaração que o Paulo Júnior deu. E simplesmente eu acho que foi um pé atrás. Eu acho que ele atrapalhou algo no entendimento de muitas pessoas que seguem ele. Outra coisa que eu acho ruim, né? Pessoas seguirem homem, né? Ele está acabando sendo idolatrado pelas pessoas. E infelizmente, muitas pessoas vão acreditar nesse argumento. Ok. Essa aí foi a opinião do irmão Victor, canal Manual do Céu, certo? O nosso administrador, o André Moura, ele separou aí alguns comentários, né, das pessoas que estão assistindo ao vivo, e nós vamos ponderar aí, vamos ver alguns desses comentários, não dá para listar todos, porque são muitos comentários, né? Então, o André já vai deixar os comentários aí na agulha, ok? Eu vou fazer uma pequena observação aqui e nós já passamos para essa parte dos comentários e depois a gente finaliza com mais uma oportunidade para cada um se despedir e falar mais um pouquinho disso aí, ok? Vamos lá, a primeira coisa que eu quero deixar aqui bastante clara para você que está assistindo ao vivo, para você que está comentando aqui, para você que vai assistir esse vídeo depois, quando ele já estiver gravado aqui no Underground, né, público aí para todo mundo. Primeira coisa, nós, de forma alguma, estamos tentando negligenciar o chamado do Paulo Júnior. Nós sabemos do chamado que ele tem, ok? Então, nós não estamos querendo denegrir isso aí, quem somos nós, né? Quero deixar bem claro que, pelo menos eu creio que todos aqui nessa transmissão também concordam em muitas coisas que o Paulo Júnior diz, tá bom? Então, nós não estamos querendo descredibilizar o ministério dele de forma alguma, ok? Outra coisa, terceira coisa que eu quero ressaltar. Da mesma forma que dentro do sistema religioso,
você tem líderes bons que estão compromissados com a palavra, e também tem líderes ruins, fora do sistema religioso, no meio não denominacionado, você vai encontrar pessoas boas, compromissadas com a palavra, e pessoas ruins, que só querem tumultuar, que só querem causar treta sem sentido e fazer porcaria. Então, como eu disse anteriormente, as maçãs podres, elas estão em todos os meios, ok? Agora, eu creio assim, da mesma forma que nós, não denominacionados, não generalizamos os líderes que estão inseridos no sistema, eu acho que esses líderes também não deveriam generalizar os não denominacionados e taxar todos de desigrejados, de desviados, porque não é assim que a banda toca, meu amigo. Tá entendendo? Dentro do sistema, a gente fala, olha, tem o Edir Macedo, tem o Agenor Duque, tem o fulano, o ciclano, mas também tem as pessoas que são pessoas sérias, tem o Paulo Júnior, que é uma pessoa séria. Então, a gente não generaliza, certo? Aí, a pessoa vem e generaliza o nosso lado. Ou seja, você está fora da denominação, você está fora da instituição, então você é um desigrejado, você está fora da igreja, você está fora do corpo de Cristo. Não, calma, não é assim. Não é assim. Como eu disse no vídeo que nós lançamos no Underground, a congregação é boa? Não, é ótima, né? Mas a congregação não é um fator soteriológico divisor de águas. A congregação é um auxílio, tá bom? Vou detalhar isso em um outro vídeo aqui no canal. A transmissão ao vivo não tem esse foco, mas você entendeu aí o raciocínio? Eu vou passar para o André Moura. Qual é o primeiro comentário que você quer ressaltar, André? Fique à vontade aí, cara. Eu vou ler aqui alguns que eu anotei, né? Salvei aqui no meu bloco de notas. São alguns comentários aqui que eu, assim, não vou comentar, né? Vou só citar o que foi dito no comentário. Aqui o Wendel Antunes disse assim: cada denominação que surgiu desde a Reforma Protestante foi mais uma seita derivada do catolicismo, nicolaíta e convicto de ser o único portador da única e plena verdade, e muitos chamam os que não seguem a instituição de apóstatas, ou seja, de desviados, né? E esse realmente, o pessoal realmente chama ou desigrejado ou desviado, né? Isso aí é fato, isso aí que ele disse, o Wendel Antunes. O Luiz Alves disse aqui: vocês estão sendo ridículos tentando achar defeito nesse pastor. São um dos poucos que fala sobre o evangelho verdadeiro. Esse aqui está defendendo o Paulo Júnior, né? Caminhando com Jesus, o nome aqui da pessoa. Pastor Paulo Júnior é um homem de Deus, mas essa declaração que ele deu foi uma fatalidade exagerada, comentou aqui. O Leandro, de São Paulo, disse assim: Paulo Júnior é polêmico e sempre fala o que quer, como quer. Gosto muito dele, mas muitas coisas eu discordo. Também aqui o Alerta Cristão disse assim: ele e outros sempre estão equivocados pelo fato de estarem no sistema. E também aproveitou aqui para dizer aqui na fala dele que ele queria participar do Hangout aqui. O nome dele é Fábio, né, Fábio Santos. Ele está aí com o canal Alerta Cristão. Mas aqui a gente não vai poder, infelizmente, dar mais oportunidades aqui, porque o tempo não é permitido, né? Não nos permite. O Fabrício disse assim: Paulo Júnior é um dos melhores pregadores do Brasil, causando diversas conversões. A fé vem pelo ouvir, e como ouvir se não tem quem pregue? Comentou ele. A Galba disse assim: Paulo Júnior se tornou um tirano, usa o evangelho do terrorismo, um homem que trabalha para dominadores. Tiago Fernandes Silva, ele disse assim: a questão não é tacar pedras no Paulo Júnior, mas tem coisas que um pregador não devia errar de jeito nenhum, e dessa vez o Paulo Júnior errou feio. Ele disse também assim: os não denominacionados são as novas bestas do apocalipse para os líderes religiosos manipuladores
e exploradores das massas. Christian disse assim também, essa declaração do Paulo Júnior só vai atingir aqueles que estão na denominação com pretensão de sair. A intenção é segurar nas denominações os que pensam em sair. A Maria Ferreira também comentou, verdade, gosto do pastor Paulo Júnior, mas não idolatro, ele é homem e erra também. Francisco Facundo disse assim, infelizmente está cheio de desigrejado mundanos, são apenas uns hipócritas. E por último aqui o Cabral comentou assim, creio que o Paulo Júnior irá se retratar com relação aos desigrejados. As pessoas estão descobrindo a verdade e acabam se afastando da igreja. Amém? É isso aí que o pessoal aqui, que eu anotei aqui, pontuei aqui para falar ao vivo aqui. Pode seguir aí, Renan. Pessoal, é o seguinte, você acabou de assistir, aliás, você ainda está assistindo a transmissão ao vivo aqui no Underground, isso é raríssimo, mas Deus sabe de tudo, né? Eu é que não sei de nada, inclusive nem mexer nessas parafernálias aqui de computador aqui, enfim. É o seguinte, eu quero ressaltar mais 3 coisas e nós vamos encerrar aí, tá bom? É o seguinte, a primeira coisa que eu quero ressaltar, que o André até falou na argumentação anterior dele aí, com relação ao puritanismo extremo, né? Eu falei isso no vídeo, muitas pessoas vieram me perguntar, e eu creio que já deve ser a 3ª vez que eu explico isso aqui no canal. Olha, nós não somos contra o puritanismo. Cada um segue a vertente que quiser, cada um faz da sua vida o que quiser. O que nós ponderamos ser contra é o puritanismo extremo, é o extremismo do puritanismo. Aquele que a pessoa, além de ser uma extrema puritana, quer impor isso aí para as outras pessoas, quer colocar no puritanismo um peso soteriológico, né? Então, eu não tenho nada contra o puritanismo, mas eu sou contrário, o puritanismo extremista, tá bom? Então, só para deixar bem claro isso aí. Outra coisa, né, a respeito do modo de se expressar aí do Paulo Júnior. Se ele tivesse dito assim, olha, existem não denominacionados que estão lutando contra as pessoas, ao invés de lutarem contra as heresias, ok, ele estaria certo. Se ele falasse assim, olha, existem não denominacionados que estão generalizando, que estão falando porcarias aí pela internet, infelizmente, ele estaria certo, porque existem mesmo. Agora, nós estamos dizendo que ele errou ao generalizar, que ele errou ao usar o termo desigrejado para alguém que está fora da denominação. Porque se a pessoa está fora da denominação e está ligada ao corpo de Cristo de alguma forma, ela não é uma desigrejada, tá bom? Outra coisa aqui, para finalizar aqui minha 3ª ressalva, e eu já vou passar para como é que fala, nem lembro aqui, considerações finais. É o seguinte, a respeito dos seguidores do Paulo Júnior, né, que tem muitos aqui comentando aqui, alguns até partindo para uma parte mais acalorada da coisa. Nós gostaríamos de dizer o seguinte, nós também seguimos o Paulo Júnior, nós acompanhamos as postagens dele, as pregações, enfim. Quando a gente fala que existem alguns seguidores do Paulo Júnior que são extremistas, que são radicais, que beiram aí o terrorismo teológico, ideológico, argumentativo e etc., nós não estamos querendo generalizar. Nós não estamos dizendo que todos os seguidores do Paulo Júnior são extremistas não, nós não estamos querendo dizer que todos os seguidores do Paulo Júnior idolatram o Paulo Júnior, não é isso. Mas, infelizmente, é fato que alguns seguidores do Paulo Júnior são assim. Agora, se a carapuça serviu, né, fazer o quê? Eu não tenho culpa, né, cara? Mas nós não estamos generalizando. Da mesma forma que quem está dentro do sistema, ao meu ver, não deve generalizar quem está fora, certo? Eu vou passar aqui para o André
deixar aí as considerações finais, eu vou fazer uma pergunta para cada... É a mesma pergunta que eu vou fazer para o André, é a pergunta que eu vou fazer para os outros também. Então, vocês já fiquem aí com a resposta na agulha para a gente não enrolar, ok? André, aí se puder, você responda rapidão, porque o tempo que era para você falar um pouco mais, eu acabei tomando aqui, é o seguinte, você acha que existe a possibilidade real de, porventura, o Paulo Júnior se retratar? E responda a pergunta e pode despedir aí do pessoal que está assistindo. Por favor, só repete a pergunta que picotou bem na hora que você perguntou, eu não entendi nada. Não, ok, certinho. Você acha que existe a possibilidade real de o Paulo Júnior se retratar com relação aos cristãos que não estão ligados a uma instituição religiosa? Você acha que existe a possibilidade de vir a público e se retratar? Qual a sua opinião? Assim, de uma forma rápida. Aí você responde e despede aí do pessoal, ok? E desde já, muito obrigado aí ao André Carpano, que separou um tempo aí da agenda focada dele para participar com a gente. Aí, André, é contigo, mano. Pô, tá certo, vamos lá, Harry. Sobre essa questão de ele vir a público, particularmente pela minha pouca experiência que eu tenho no YouTube, sobre o que eu já postei concernente a ele, Silas Malafaia e tudo mais, pelo que eu acompanho o trabalho dele, eu posso garantir que é quase que impossível ele se manifestar dizendo alguma coisa mais sobre isso no quesito assim, de pedir desculpas. No caso do Silas Malafaia, ele arrumou uma treta lascada lá e ele tinha motivo até para agulhar, alfinetar e falar um monte de coisa, e ele não se pronunciou sobre isso. Particularmente, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas queira Deus que ele venha se arrepender desse tipo de coisa que ele fez. Porque uma coisa muito importante, ele teve alguns acertos nessa administração, mas teve alguns erros grotescos. Uma coisa muito importante, que para encerrar aqui, eu quero deixar para todo mundo. Não existem igrejas. A igreja de Cristo é somente uma. Ela não é várias. Tanto a hermenêutica como a exegese utilizada nesse vídeo, que foi do Paulo Júnior, foi um pouco equivocada e acabou dando esse embaraço todo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, uma única igreja, não existem várias. E com isso, independente se você está na igreja A, igreja B, se você é destemplado, se você não é, o importante é que você esteja em comunhão com Cristo e que ele venha abençoar a todos. Amém. Só isso. Eu vou conversar agora com o Paulo, conselheiro cristão. Muito obrigado aí, o André, mais uma vez, pela participação, pela opinião aí. Paulo, você acha que existe a possibilidade de o Paulo Júnior se retratar e dizer, ao menos que não queria generalizar? Por que eu estou perguntando isso? Eu vou tentar explicar. Ele anteriormente era pré-tribulacionista, dispensacionalista, e eu fui o primeiro a falar isso, olha só, hein? Primeiro, foi ao Paulo Júnior, quando entender a realidade escatológica, ele vai deixar de ser pré e vai passar a ser pós-tribulacionista. Alguns meses depois, aconteceu, ele veio a público, assumiu o pós-tribulacionismo, né? Isso aí, escatologia é um outro assunto, estou usando isso aí só como exemplo de paralelo, se é que me entende. Paulo, você acha que existe a possibilidade dele se retratar e dizer que não queria generalizar e dizer que não é bem assim? Qual a sua opinião? Aí você pode responder rápido e se despedir do pessoal, ok? Contigo. Então, eu acredito que ele ter essa possibilidade, existe essa possibilidade. Eu ia tocar justamente nesse assunto que você acabou de tocar, certo? Que ele era pré-tribulacionista, mudou de opinião e agora é pós-tribulacionista. Então, pode sim acontecer de que ele venha gravar outro vídeo, falando alguma coisa, igual pedindo desculpa, ou que não queria generalizar, pelo menos isso, tá? Então, para terminar aqui a minha fala, eu só quero dizer o seguinte:
você que está nos ouvindo, observe bem uma coisa. Um pastor de uma denominação, o máximo que ele pode fazer é tornar uma pessoa membro da denominação dele. É o máximo que ele pode fazer. Porque tornar uma pessoa membro do corpo de Cristo, só Jesus pode fazer, certo? Então, o máximo que um líder pode fazer é te dar uma carteirinha e dizer, a partir de hoje, você é membro desta denominação. Agora, fazer uma pessoa membra do corpo de Cristo, somente Jesus pode fazer isso. E quanto à questão de igrejas, alguém pode contra-argumentar dizendo o seguinte, mas Paulo falou de igrejas no plural, né? Quando ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 11, que quando você fala do costume do cabelo e tal, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus, só que ali está falando de questão local, certo? Nunca se referindo a uma denominação. A igreja de Deus na Macedônia, a igreja de Deus em Filadélfia, é questão de localidade. Então, eu quero terminar aqui agradecendo, né, essa oportunidade. Não deixa de passar lá no canal Conselheiro Cristão. Visita o site www.conselheirocristão.com.br e é isso. E tanto para você que congrega numa denominação e você que congrega fora de uma denominação, que venhamos ter todos uma coisa em comum. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Ok. Esse aí foi o irmão Paulo, do canal Conselheiro Cristão e do site Conselheiro Cristão também. Os links na descrição, ok? Eu vou falar aqui com o Andri, depois eu vou falar com o Victor César e vamos finalizar com o Tiago do canal De Tal Maneira. O Andri, é o seguinte, naquele episódio da primeira temporada entre o Silas e o Paulo Júnior, o Silas deu umas alfinetadas ali, a galera começou a fazer uns bolão lá, um dava um palpite X, ele vai responder tal dia, não, ele vai responder, ninguém ganhou o bolão, né? Tô brincando, gente, cara, só para descontrair. Mas você acha que existe a possibilidade real do Paulo Júnior se retratar, ou ele vai se manter alado, ele vai se manter indiferente com relação a isso, tal como ele fez naquele episódio com o Silas? Você acha que ele não vai se manifestar, que ele não vai se retratar? Qual a sua opinião? Você pode responder rapidão aí e despedir do pessoal, ok? Bom, se ele vai se retratar ou não tenho certeza. Mas, assim, tem que deixar uma opinião, né? Tem que colocar aí um posicionamento. Eu acredito que ele vá sim, né? Deixar alguma coisa dentro desse vídeo que ele lançou ali. Eu acredito que não foi à toa. Ele não lançou aquele vídeo ali à toa. É um vídeo bem curto ali, não sei se tem 5 minutos ou menos. Então, na descrição ele foi bem sucinto ali, colocou só, em breve, novas informações sobre esse assunto. Aí eu até comentei lá embaixo, né, aguardando o texto da descrição, que diz, né, em breve, novas informações sobre esse assunto, ou seja, ele deixou uma deixa ali, né, que vai colocar alguma coisa posteriormente sobre esse assunto. Eu não sei se ali, aquele congresso que ele estava ali, ele tem uma continuidade do assunto, tem um contexto do que ele falou ali, eu não sei direito, né, a gente vai ter que esperar aí ele colocar esse vídeo aí na íntegra, né, para a gente conhecer a real intenção desse vídeo que ele lançou ali, né, porque não foi simplesmente um vídeo, né, para colocar ali, eu vou colocar um vídeo sobre desigrejados, não. Tem algum propósito, se é algum propósito de angariar membros para a Igreja de Pinheiros, né, que ele tenha a coligação agora lá com o Hernandes Dias Lopes, né, eu não sei se ele está com esse intuito ali de pegar uma massa de pessoas aí para congregar ali na igreja do Hernandes Dias Lopes, em Pinheiros, ou se é alguma questão de apologética dele mesmo, né, que ele gosta de defender a fé, né, até o próprio nome do ministério dele. Aí a gente vai ter que ver essa real intenção dele no próximo vídeo que ele vai lançar. Eu acho que é isso aí.
Ok. Eu vou deixar o link, tá bom? O pessoal não tá... Eu vou deixar o link do canal do Andri também na descrição, sim, tá? justamente. Vocês, por favor, visitem aí depois a descrição aí para você se inscrever nos canais, né, das pessoas que estão participando aqui com a gente. Falar com o Vitor César, né, canal Manual do Céu. Vitor, na sua opinião, você que faz parte aí de uma denominação, para você ter uma ideia, deixa eu só deixar mais uma ressalva, é a última, calma, é a última. Agora é mesmo a última. Tá? É o seguinte, o underground tem administradores que fazem parte de denominações, aliás, eu creio que a maioria dos administradores do underground fazem parte de denominações, né? E nós não generalizamos, nós convivemos numa boa, né? Eu quero perguntar para o Vitor César, do canal Manual do Céu, você acha que existe a possibilidade, Paulo Júnior, se retratar, dizer que não era bem isso que ele queria dizer, ou dizer que nós entendemos, porque pode ser que nós tenhamos entendido errado também, nós somos humanos, pô. Mas ao que tudo indica, ele foi bastante claro, sucinto ali no que ele quis dizer. Mas, enfim, não vou detalhar. O que você acha, Vitor César? Existe a possibilidade dele se retratar ou não? Deixa a sua opinião aí e pode despedir do pessoal. É nóis. Beleza. Sinceramente, ele deixou bem claro, né, o que ele crê. E a respeito desse assunto, acho que falta muito para ele mudar de opinião. Não sei se você lembra, acho que você até comentou esse vídeo, um vídeo que ele fala a respeito de desigrejado, onde ele fala que um pé não pode andar sozinho. Ele fala que um pé não pode andar sozinho, uma mão não pode andar sozinha. Você não vai ver, por exemplo, uma perna saindo aí na rua sozinho. E querendo falar, né, que se você não tiver uma igreja, ou seja, congregar na igreja que ele fala, o templo, você tá faltando uma parte do seu corpo. E desde aquele tempo eu já fiquei assim, tá errado, cara, não é isso que a Bíblia ensina, porque eu sei, cara, que a intenção dele não é enganar o povo. Eu sei que ele é um homem de Deus, entende? Mas nós devemos separar as coisas. Homem de Deus também erra. E nesse assunto, ele tá tropeçando muito, sabe? Deus dá sabedoria pra gente, pra ir entendendo as coisas, e uma das coisas que tá faltando entender aí é exatamente essa questão do que é o corpo de Cristo. E eu entendo que ele não vai mudar de opinião tão cedo em relação a isso, que ele entende que uma pessoa não é corpo de Cristo se não congrega em um templo. Logo, para ele, é muito complicado, né, para ele chegar nesse ponto onde ele já declarou tantas vezes que uma pessoa que não tem um templo para congregar não faz parte da Igreja de Cristo. Eu acho meio provável que ele não vai mudar de opinião, ou vai demorar a mudar de opinião, né? O Espírito Santo, ele pode fazer essa obra, sim, pode, mas eu creio que vai demorar. Para finalizar aí, eu quero agradecer a oportunidade, pedir para a galera aí que está assistindo a gente aí, se não conhece o canal, passa lá, conhece, o conteúdo é bom, eu acho, né? E se vocês quiserem se inscrever, pode ficar à vontade. Se não se inscrever, pode ficar tranquilo que vocês não fazem parte da igreja verdadeira. Zoeira. Vai lá, galera. Valeu. Muito bom aí a opinião do Vitor César, né? Pessoal, eu vou passar aqui para o Tiago Alves, ele vai responder essa mesma pergunta, mas para o Tiago, eu vou fazer uma pergunta adicional, né? E só para finalizar, aí eu gostaria de pedir perdão para todos vocês que estão assistindo aqui essa transmissão ao vivo. Eu não tenho
habilidades com essas ferramentas de internet e tal. Enfim, então nós cometemos aí alguns deslizes aí na transmissão, nos links, nos horários, né? Isso acontece. Com o tempo a gente vai simpatizando mais, né, com essas ferramentas virtuais aí. Não é o meu forte, não, e nem é o foco do Evangelho Underground, fazer transmissões ao vivo. Então, o nosso foco é outro, é mais devagar e sempre, no estilo mineirinho e tal. Vamos que vamos. Tiago, é o seguinte, você acha que... Porque, bom, eu não sou entendedor disso aí. Eu não entendo. Eu vejo que você, nos seus vídeos, você às vezes faz uma edição, faz uma gracinha ali, coloca um quadro ali, um título, então você parece que manja da edição e tal. Eu reparei, repito, não entendo disso, mas eu reparei que existem alguns cortes ali no vídeo do Paulo Júnior, um corte aqui, outro ali e tal. Você acha que isso aí pode ter corroborado para que o vídeo ficasse daquela maneira? Será que foi a edição que fez com que transparecesse que ele quis generalizar? Enfim, qual a sua opinião a respeito disso? E depois você responde aí se, na sua opinião, ele pode ou não pode se retratar. E despeça do pessoal. Certo, vamos lá. Bom, na questão da edição, realmente no canal eu procuro fazer algumas edições e tal, até para brincar com os temas, não ficar uma coisa muito pesada, muito prolixa. E o que eu vi, eu até comentei isso no meu comentário anterior, e eu percebi que houve uma edição no canal lá, no vídeo divulgado do Paulo Júnior, e não creio que seja ele que faça a edição dos vídeos, né? E eu achei um pouco esquisito, sim, a edição. Até gostaria muito de ver o vídeo original na íntegra, né? Todos nós aqui defendemos que o texto sem contexto é pretexto, né? E eu achei um pouco esquisito, sim. Mas agora, que mude o sentido, não. Ele foi muito claro no que ele disse. Ele realmente crê naquilo que ele falou. E eu acho interessante a gente notar o seguinte: mesmo um cara experimentado como o Paulo Júnior também pode viver o tempo de ignorância dele, né? E esse tema específico, ele está vivendo o tempo de ignorância. Não adianta a gente passar pano para o cara. Realmente ele é muito coeso, um pregador do evangelho puro e simples. Acho muito interessante a abordagem que ele usa na maioria das suas pregações. Acho que esse lance do puritanismo ele puxa um pouquinho demais, né? Mas, enfim, cada um de nós tem os nossos trejeitos também, as nossas falhas. Mas, respondendo à questão da edição, não acho que a edição tenha sido um fator decisivo. Ele falou o que ele falou e ponto. Mas houve uma edição que eu acredito que não é ele que faça. Seria interessante ver na íntegra. Respondendo se ele se arrepende ou não, cara, eu acho que o fruto não cai muito longe da árvore, né? Eu acho que mesmo que ele não se declare arrependido, mesmo que ele não venha aqui e fale, olha, aquilo que eu falei foi errado, a gente pode acompanhar as demais postagens dele, né? Para ver o que ele sustenta, enfim. Eu acho difícil ele gravar um vídeo se retratando diretamente, mas não acho impossível ele passar por esse tempo de ignorância e ver que errou, né? Assim como todos nós aqui erramos. Eu já gravei coisas que me arrependo de ter gravado porque não penso mais assim. Imagina ele que tem uma notoriedade muito maior, então o erro dele fica mais evidenciado. Eu espero que ele se retrate, muito mais do que se retratar publicamente, que ele se retrate de dentro para fora, cara. Eu acho que a obra de Cristo é muito maior do que isso, do que essa rixa, essa briguinha de quem está dentro e quem está fora dos templos. Como o irmão frisou ali no comentário anterior, acho que foi o conselheiro, é Cristo, o foco é Cristo, a gente não pode sair disso. Por mais que nós tenhamos os nossos embates aqui teológicos, soteriológicos, enfim, cada um tem uma visão, mas o final de tudo a gente tem que ter unissonoramente que é Cristo, quem importa da história toda, né? E nós sabemos que o Paulo Júnior é um homem de Deus porque ele confessa a Cristo e ele prega a Cristo, e isso é muito bom. Eu espero que ele se retrate de dentro para fora, e se isso vier virar um vídeo, ótimo. Se não, paciência. E consideração final. Galera, se puderem, entrem lá no canal de Tal Maneira.
Eu vou ficar muito feliz com a inscrição de vocês. Lá nós falamos sobre a palavra de Deus numa maneira simples, direta, reflexões, opiniões, sem mimimi, sem religiosidade, apenas evangelho. Helry, muito obrigado. Galera aí que está no chat, aí no bate-papo, muito obrigado pela abertura. Estamos juntos demais. Que seja o primeiro de muitos. Valeu. Pessoal, então nós vamos finalizar, né, deixando bastante claro aí que nós não estamos tentando negligenciar o chamado do Paulo Júnior de forma alguma, é um homem de Deus, né, nós não estamos tentando denegrir o ministério dele de forma alguma, né, nós só estamos sendo contrários à generalização que ele fez e ao termo que ele usou, né, o termo desigrejado, para quem está fora da denominação, como se todos aqueles que estão fora das denominações estivessem fora do corpo de Cristo, ou enfim, né, e concordamos em muitas coisas com ele, tá bom, e também não queremos generalizar os seguidores do Paulo Júnior, não são todos que são extremistas, é uma minoria, né, eu espero que você tenha entendido aí, e que você compreenda também os erros do ao vivo, né, ainda mais para quem não é acostumado, meu caso, por exemplo. Desde já, muito obrigado pela sua força, pela sua companhia, pelas suas críticas, suas sugestões, os materiais que vocês enviam no e-mail, no inbox. Cara, muito bom mesmo. Obrigado a cada um, que Deus continue abençoando e abençoando sua família. Nós encerramos em 3, 2, 1.